Rodrigo, que o Senhor te abençoe. Enquanto a gente louvava aqui, nós cantamos e o Senhor, Ele comunicar através dos fatos daquilo que nós louvamos, e muitas vezes nós cantamos e não sabemos o que cantamos, ou com a atenção que nós estamos falando. Deixa eu te conectar aqui, para parar de fazer barulho. Então, o que acontece? Muitas vezes, uma vez eu ouvi um irmão pregador dizer assim: os crentes, eles não contam mentiras, eles cantam, porque falam de coisas que muitas vezes não tem nem desejo de estar vivendo. Eles abrem o seu coração, falam, e Jesus chegava a dizer em Mateus capítulo 15, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, como o próprio Senhor faz coisas pela sua palavra, inclusive nos tira dos problemas, das copas onde nós entramos, nós devemos ter atenção naquilo que falamos e naquilo que ouvimos, porque é essa manutenção que vai determinar o rumo da nossa vida. Então, em cima desse assunto, eu quero pedir para os irmãos abrirem comigo lá na carta de Tiago, capítulo 3. E nós vamos falar um pouco a respeito de um órgão minúsculo, mas com grande poder de criação ou de destruição, que é a língua. Hoje nós falaremos a respeito da língua. Por que ela é tão relevante e ao mesmo tempo parece indomável? Os irmãos acharam? Tiago, capítulo 3, lá no finzinho, logo depois de Hebreus. A partir do verso 1. Depois de Hebreus. Isso, Hebreus, Tiago, você vai achar lá. Amém? Diz para nós o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe brasas tão grande céu. Ora, a língua é fogo, e é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da nossa existência, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos aos homens feito à sua imagem, ou à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Pode parar aqui. Então a gente vê que Tiago começa a entrar no assunto da língua, mas na verdade ele não entra aqui, ele começa a falar antes. Se você voltar comigo em Tiago 1, no verso 26, ele ainda diz o seguinte: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então veja que aquilo que nós falamos diz mais a respeito de quem nós somos do que a respeito daquele a quem direcionamos a palavra. Eu vou falar de novo. Aquilo que nós falamos diz mais a respeito de nós mesmos do que a respeito da pessoa a quem falamos. Por quê? Vamos entender essa conversa. Por que é assim que funciona? Você vê que Tiago, quando ele vai citar a respeito
da religião, né? Ele fala assim, da forma como nós falamos, ele está dizendo a respeito da prática e obediência à verdade. Então, a pessoa que obedece a Deus, é o contexto do capítulo 1, uma pessoa que obedece a Deus, que vive segundo o procedimento de Deus, ela é uma pessoa que ela é purificada, ela, pela palavra de Deus, ela recebe vida e recebe poder de transformação. Então, significa que Deus começa a obra de dentro para fora, a partir das palavras que Ele fala. Então, uma pessoa que vive de uma forma, mas fala de outra forma, essa pessoa, ela tem o quê? Uma religião vã, conforme o Tiago resumiu aqui para nós. E aí ele vai falando, né? Se você avançar comigo aí, ó, Tiago capítulo 2, olha o versículo 17, que coisa interessante. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas tu lhe dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então você vê que Tiago também fala que o diabo crê em Deus, e não é porque o diabo crê em Deus que ele faz as obras de Deus. Então, qual é a ligação que isso tem com a minha língua? Isso, quando nós vamos para o capítulo 3, que é o nosso assunto, nós entendemos que, olha só, vamos ler o 1 de novo, 3:1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de enfiar também todo o corpo. Então você vê que a chave do corpo humano não está no movimento, está na fala. Quem domina a sua boca, esse domina todas as coisas em si e lá fora. Entenda, o que é dominar todas as coisas? É você não se deixar ser influenciado por aquilo que vem de fora. Eu vou ser mais claro com os irmãos aqui, ó. Verso 3. Ora, se pomos freio na boca de cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rios ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. O que ele está falando? Ele falou de navios grandes, e ele falou do que? Aqui para trás, no verso 3, cavalos. Eu estou só dando um exemplo. Se você guia a língua, você leva para onde quer. O navio, ele é guiado pelo impulso do timoneiro. Agora, qual é a relação que isso tem com a nossa boca? Significa que aquilo que nós falamos, porque o assunto é língua aqui, aquilo que nós falamos nos conduz a lugares. Como assim, pastor? Vamos ser mais claro. Vamos comigo lá em Provérbios. Vamos ver uns tesouros de Salomão aqui para nós. Provérbios capítulo 18. Abre comigo lá. Lá atrás, mas depois nós vamos voltar para Tiago. Provérbios capítulo 18. Versículo 21. Os irmãos acharam comigo? Provérbios capítulo 18, verso 21. Então, vamos ler o 20 também, que é interessante, ó. Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão em poder da língua, o que bem a utiliza como do seu fruto. Então veja que a língua, através das palavras, ela gera o quê? Sementes. Vamos ler de novo lá, ó. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza como do seu fruto. Então aquilo que eu falo são sementes para o meu futuro e vão me conduzir a ele. Como assim? Eu vou comer o que eu estou falando, que ele diz aqui. O que é um fruto? O fruto é o estágio final de uma semente. A semente, ela vai gerar uma árvore, que vai gerar folhas, galhos, essas coisas. E a última coisa que ela dá é o fruto com mais semente dentro. Então significa que cada palavra que eu falo, ela tem o poder de crescer e se tornar o que eu estou falando. Estão entendendo o raciocínio? Então é isso que faz da minha vida, muitas vezes, ser o que é. Hoje eu estou aonde eu disse, lá atrás, sem que eu hoje tenha consciência. Como assim, pastor? Você já deve ter falado mal de algum irmão, de alguma irmã, ter feito fofoca, várias coisas, como cada um de nós já passou por isso várias vezes.
Então o nosso presente é reflexo do que plantamos no passado, mas o nosso futuro é do que plantamos hoje. Jesus chegou a dizer que ele era o semeador saiu para semear, e a semente era o quê? A palavra. Então se Jesus semeia a palavra, e ele diz assim que, aqui em Provérbios, por exemplo, que a vida e a morte estão em poder da língua, o que bem a utiliza como seu fruto, significa que eu tenho que ter atenção nas coisas que eu falo, porque uma vez dito, o universo, o governo de Deus não interpreta a intenção, ele interpreta a palavra. O diabo pega a sua palavra e usa contra você, Deus pega e usa a seu favor. É você quem decide para quem você vai dar a munição. Então é muito sério eu falar alguma coisa, e me arrepender, porque eu me arrepender não vai tirar o efeito. Vai o quê? Amenizar o prejuízo, me consertar com o meu irmão. Mas uma vez dito, lá na frente eu vou colher, e vou pensar assim, nossa, que injustiça, eu não fiz nada, minha vida não precisava estar passando assim, mas quantas coisas você já não falou lá atrás, que hoje cresceu. Porque quem fala, a gente pensa o seguinte, né? Plantei semente de laranja, eu vou colher laranja. Mas a gente não dimensiona que é uma árvore de laranja. Uma palavra dá uma árvore. E uma árvore dá quanto? Dá sei lá, 50, 100 frutos, 200 frutos. Então você vai colher muito mais do que você plantou. O plantio, ele é opcional, mas a colheita é certa. Plantou, colhe. E o terreno é fértil, ele dá. Então, se eu não me policio, eu não como desse fruto de fartura que me satisfaz, conforme esses provérbios. Mas tem outros textos também aqui, ó. Se você voltar comigo, Provérbios 17, olha aí, verso 28. O que fala? Depois nós vamos lá para Tiago de novo. Provérbios 17, verso 28. Olha só o que diz aqui, ó. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que serve os lábios por sábio. Olha que interessante que é isso aqui. Até o estulto ou tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que serve os lábios por sábio. Abraham Lincoln uma vez disse o seguinte: é melhor você ficar quieto e as pessoas pensarem que você é tolo, e você abrir a boca e dar certeza para elas. Entende? Então tem coisas que nós não sabemos e nós queremos argumentar, que aí é o texto de Tiago aqui. Volta lá para Tiago agora, quando ele fala no verso 1, Tiago capítulo 3. É aqui que eu queria entrar, meus irmãos, a respeito do quanto nós pensamos que sabemos, e por causa disso nós nos perdemos do muito falar. Ó, Tiago 3, verso 1 diz o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão e capaz de refrear também todo o corpo. Então você vê que a minha forma de falar vai determinar o quanto Deus trabalhou já na minha vida, porque eu falo pensando e eu falo reagindo. Tem duas formas de falar. Eu vou conversar com a Monique, então eu vou lá, vou conversar sobre ela sobre o café da tarde, então já vou com um assunto na cabeça. Mas e se acontece alguma coisa nesse meio tempo, entre ela e eu, que nós temos que brigar? Não estava planejado. E aí isso é o que? É reação. O que está no meu coração vai sair. Se eu sou em Deus, cuidado, tratado, e estou num processo de purificação, as minhas palavras, elas não vão ser as mesmas palavras que seriam caso eu não estivesse passando o processo. Em outras palavras, não são palavras de destruição, palavras de tolo, palavras que ofendem, que destroem. No Provérbios mesmo, ela fala aqui em outros textos, que se você souber administrar o que você fala, você não ofende o seu irmão, você não precisa falar. O silêncio é o segredo dos sábios. Então tem coisas que você não tem que falar, só que se você falou, não dá para voltar, a palavra não volta. Então, o que acontece? Vamos lá, Tiago 3, verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca de cavalos, para os obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios, sendo tão grandes e batidos de ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer o impulso de timoneiro. O navio não vai para onde quer, ele vai para onde o timoneiro guia. E o timoneiro das nossas vidas são as nossas palavras. Eu vou viver o que eu estou falando, eu vou colher o que eu estou semeando com a boca. É esse o assunto. Olha só o verso 5 mesmo. Assim também a língua
pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha como é que isso é grave. Como isso é grave. Quando nós pegamos para falar mal de uma pessoa, seja ela quem for, nós estamos mostrando o nosso coração e não quem a pessoa é. Porque a boca fala do que está cheio do coração. Então, se eu estou querendo comunicar com uma pessoa para contar a respeito de outra, o meu coração está cheio de quê? Fofoca. Se eu estou querendo juntar para falar mal de outra pessoa, está cheio de quê? De ódio, talvez de amargura, etc, etc. Mas eu não posso falar com alguém a respeito do meu problema? Claro que pode. Você precisa desabafar. Agora, o que você não precisa é reduzir a reputação alheia, é inferiorizá-la porque você não concorda com as práticas. Ah, mas como é que eu vou falar? Como é que eu vou confrontar uma pessoa dessa? O confronto é uma coisa, a calúnia, o esconderijo, o fogo que fala nesse contexto, o que gera fogo? Fofoca. A fofoca que traz rebelião, traz como fala, divisão na igreja. E quando fala igreja, fala em qualquer lugar, né? Falando aqui, nós estamos aqui. Se for na empresa, se você for, sei lá, em qualquer lugar que você for, tiver gente fofocando, você pode ter certeza que daqui a pouco tem 2 grupos, 3, 4. Então olha que coisa interessante, verso 5 de novo. Também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, ou seja, ela fala mais do que a verdade. A língua nunca, ela se contenta em falar pouco, principalmente quando o nosso coração tem necessidade de mostrar que está dentro. Tem muita coisa em nós que nós queremos passar, só que tem coisas que nós nem certeza temos e queremos falar. E nós às vezes não aceitamos ouvir. E quando nós entendemos que Deus fez o ser humano com 2 ouvidos e 2 olhos, a ideia de Deus era que o homem ouvisse mais, visse mais e falasse menos. Deus pensou para fazer isso. Mas tem gente que parece que tem 5 bocas no bolso. Você vai olhar, fala tudo quanto é lugar. E não mede as palavras, acha que vai passar em branco, mas existem anjos anotando as suas palavras, existem demônios, está tudo guardado. Um dia isso vai ser trazido à luz. Jesus disse que nós seríamos julgados pelas nossas palavras, por elas seríamos condenados ou por elas justificados. Nós não vivemos como se Deus estivesse presente, mesmo quando nós não estamos no culto. Nós vivemos como se a vida fosse nossa e ninguém estivesse vendo o que fazemos. Nós não temos consciência da presença. E é por causa disso que nós entramos em coisas que, se alguém descobrisse, a gente ia ficar super envergonhado. Coisas que nós falamos, coisas que nós fazemos, coisas que nós pensamos. Imagina, alguém pega os seus pensamentos da última semana e põe num telão aqui assim, falar que esse aqui é o fulano. Olha o que ele pensou. Já imaginou como é que seria? Isso vai acontecer no dia do juízo do trono branco. Quem não tiver salvo em Cristo vai estar lá. Os segredos do coração dos homens vão ser revelados. Aquela pessoa que você ajudou sem intenção de ajudar, você estava pensando em outras coisas, ou então aquela pessoa que você lida bem com ela e fala mal dela, fora as outras coisas que você maquinou para que a pessoa se desse mal, tudo isso vai aparecer se Jesus não cobriu a sua vida. E não vai ser só para você e para Deus, não. Vai ser para todo mundo. Porque aos olhos de Deus, todo joelho se dobrará, né? Toda língua confessará que Ele é o Senhor, e Ele sabe, Ele vai deixar todo mundo sem argumento, não vai ter o que falar. Então, a justiça de Deus em Cristo Jesus, ela é necessária para a minha vida. E eu começo como? Se com a tua boca confessares o Senhor, né, e creres com o teu coração, será salvo. Então, a minha salvação vem pelo que eu confesso. E a salvação, ela não fala só de ser salvo e estar para sempre com Cristo, ela fala no tempo presente. Se eu quiser ter coisas novas, eu preciso falar coisas novas, mas só pode falar coisas novas por ações novas. Jesus veio nos dar um coração novo. Ele não veio chamar você para vestir uma roupa de santo e viver aí fora sem um coração transformado. Ele não quer que você venha somente com o exterior, Ele quer que você seja integral, fora e dentro. Quando a palavra fala assim, sede santos, porque eu sou santo, o Senhor é santo por dentro e santo por fora. Ele não tem diferença
do lado de fora, do lado de dentro, em termos de pensamento. O que ele faz é o que ele é. Então, o que o Senhor tem para nós nesse meio tempo aqui? Olha o verso 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Então, olha que interessante. O que você fala, você desfruta. Agora eu vou dar um exemplo mais nítido. Quando você espirra, o pensamento que vem qual é? Estou gripado. Aí, o que acontece? Espirra de novo. Estou gripado. Você está falando. Mas aí tem que fazer um parênteses. Quem é você? Quando você nasce de novo, você é o quê? É um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Isso aqui não é você. Isso aqui é o templo onde você se movimenta no reino físico. Então, o que eu falo puxa para a minha vida, ou para o meu corpo, no caso, que não sou eu, o que eu estou falando. Então, quando ele fala aqui assim, ó, a língua é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Ela está dizendo que eu absorvo o que eu falo. Se você só fala palavras negativas, as suas próprias células, elas vão receber dessa carga que você emite. Agora, se você fala a palavra de Deus, por exemplo, se você fala coisas que encorajam, coisas que trazem vida, esperança, o seu próprio corpo vai receber isso. Corpo, não é você, é corpo. Você é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Isso tem que ficar claro, porque senão você vai tomar posse de coisas que não são suas. O Senhor Jesus, a palavra fala assim, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas por que eu fico doente? Se fomos ou não fomos? Ou a palavra de Deus é mentirosa, ou tem alguma coisa errada com a minha fé? A resposta certa é que tem coisa errada com a minha fé. Eu não sei quem eu sou. Eu digo somente que eu estou, porque eu penso que eu sou isso aqui, mas eu não sou. Eu sou um espírito, eu sou igual a Deus. Imagem e semelhança, eu nasci dele. Agora, esse espírito tem poder de transmitir vida para o meu corpo mortal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Segura Tiago, não perde, e vai comigo para Romanos, capítulo 8. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Logo depois de Atos, você vai achar Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 9. Romanos capítulo 8, a partir do verso 9. Diz para nós o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, olha que interessante, ele faz separação entre o corpo, que é a matéria, porque o corpo não vive sem o Espírito. A partir do momento que Deus remove a sua vida, o corpo cai duro aqui, o corpo não some junto. O corpo fica, então o corpo está morto, mas o Espírito é vida, por causa da justiça, você nasceu de novo. 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, também vivificará o vosso corpo mortal por meio de seu Espírito que vós habita. Então, olha que poderoso que é isso que Paulo está falando. Primeiro, são as três pessoas da divindade envolvidas na cura do seu corpo. Presta atenção no verso 11. Se habita em vós o Espírito. De quem? Daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aqui são três. Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Então você vê que são três pessoas da divindade envolvidas no processo de cura. E ele vai repetir: esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, também o vosso corpo mortal, também vivificará o vosso corpo mortal por meio de seu Espírito, que em vós opera. Então, a sua identidade consciente dá para o seu Espírito a condição de transmitir vida para o seu corpo. Como? Falando. Ah, eu estou doente, espirrei, estou doente. Não, você não está doente. O seu corpo está cometido de enfermidade, você não é o seu corpo. O que eu vou fazer? Vou cuidar dele.
Vocês estão entendendo? Porque se você não separar isso, você vai chamar para você o que você fala. Em vez de falar cura, você é espírita, você fala, mas isso não é nada, eu sou curado. Eu não tenho nada, o Espírito de Cristo é o mesmo do meu, eu sou curado. E a sua pronúncia libera para o seu corpo aquilo que o Espírito tem para dar, que é a vida dele. Aí o meu corpo recebe vida pelo que eu falo. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então, por que eu tenho dificuldades com isso? Porque a minha mente continua pensando como se eu nunca tivesse nascido de novo. Eu caminho a minha vida, eu vivo a minha vida, mas eu vivo como velha criatura e não como nova. A palavra de Deus não renovou a minha mente. Então, o que Deus tem para nós é uma renovação de mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não tem prazer em te deixar doente, na verdade Ele nem te deixa. Quem me deixa é a minha incredulidade quanto a quem eu sou e o poder de cura que há no meu espírito. O Senhor não chamou a igreja para ficar abandonada como se tivesse que aguardar somente a salvação no último dia. Ele chamou ela para testemunhar de quem Ele é e da grandeza do seu poder. Então, para que isso exista, para que isso apareça, precisa ser verdade no meu coração. Jesus chegava a dizer assim: o reino de Deus não vem de visível aparência, ele está onde? Dentro de vós. Então é de dentro para fora que eu entro no reino de Deus. E é aqui, começa aqui. E o reino de Deus, Paulo define em Romanos, aqui, avança um pouquinho, Romanos 14, verso 17, olha aí. Olha qual é a definição que Paulo dá para o reino de Deus. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quantas pessoas você já não viu dizer naquele verso: a alegria do Senhor é a nossa força? Mas chega, sobe no altar e fala com aquela alegria contagiante: alegria do Senhor é a nossa força. Né, irmão? Cadê a verdade da palavra? Cadê, Senhor José? Cadê? Ô, bonito, cadê? Como que pode? Qual o testemunho que você está dando da palavra de Deus falando dessa forma? Vocês entendem o que eu estou falando? Então significa que o quê? É só um mero ensino mental que o professor pode dar. Não foi o Espírito que ensinou. Porque o que o Espírito fala, ele sobrecarrega o seu espírito com o que ele disse. Se ele falou que você é feliz e a alegria sobre a sua força, você vai ser tão alegre que não tem circunstância que te derruba. Você vai ser tão satisfeito em Deus que não tem problema que te abata e permaneça te abatendo. Não é errado você ficar triste. O errado precisa permanecer. Não é errado você ficar, nossa, não deu certo, se abater. O errado é o abatimento permanecer. Porque a alegria do Senhor é a sua força. Você nasceu de Deus. Então, o diabo, ele usa desse engano, fazendo com que nós ouçamos a palavra do fulano, do ciclano e do beltrano, as da TV, mas esqueçamos as de Deus, que é aquela que dá vida ao nosso espírito. Então, lembrando, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Do espírito, Deus consegue fazer o quê? Resgatar a minha alma. O que é resgatar a minha alma, pastor? É fazer com que você pense como Cristo pensa. É renovar a sua mente. A sua alma, ela é responsável por interpretar as realidades, sejam elas naturais, através dos 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição, ou sejam elas espirituais, através da fé. Então, Deus te deu o Espírito para conectar-se espiritualmente com Ele, e através da revelação da intimidade com Deus, Ele vai te instruir como são as realidades espirituais do reino. E o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça. Então Deus vai te dar primeiro consciência de justiça. Você é amado e justificado por Ele. Isso precisa ser uma segurança no seu coração. Paz. Isso não vai ser tirado de você. Quando Jesus fala assim: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dar como o mundo dá. O que ele falava ali? Que a paz que o mundo dá é uma paz de ausência de guerra. O pessoal acha que quando não tem guerra, está em paz. Por exemplo, estamos numa cidade onde há paz. Quem disse? A paz do conceito de Deus é uma paz interior. É uma paz de que as suas dívidas com Ele foram perdoadas. Só tem gente que tem paz genuína no coração quem tem paz com Deus, quem foi reconciliado com Ele. Porque o ímpio, ele tem dinheiro, ele tem o que ele quiser, mas ele não tem paz. Então, se o meu coração não está em paz, eu estou, de alguma forma, precisando me aproximar mais de Deus, porque eu não estou conseguindo absorver isso. Precisa haver paz no meu coração.
E quando eu digo paz, não é ausência de sofrimento, mas é certeza de propósito. Você está no caminho certo, você está vindo. Deus, Ele nos manda viver pela fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, se eu estou esperando, eu não estou vendo, mas eu espero. Convicção de fatos que não se veem. Então, eu tenho que ter o quê? Uma esperança de algo que eu não estou vendo e uma certeza de que o que eu estou esperando vem. Agora, o diabo, ele pega e me coloca a pensar a partir dos fatos. Aí, o que ele faz? Ele sufoca a palavra, porque a palavra diz que Jesus já me abençoou. Aí o diabo vem e me mostra aquele monte de problema e eu acredito no problema. Eu vejo que eu estou insolúvel, não tem jeito na minha vida quando Deus diz que já resolveu o meu problema. Quando Deus quer resolver a sua vida, que nós cantamos aqui, né, me tirar da cova, ele faz o quê? Com a sua voz. Para Deus te fazer algo, Ele tem que falar. Ele criou o mundo falando. Então, quando Ele vai fazer na sua vida, Ele fala. Você não vai esperar, nossa, Deus vai descer do céu, vai lá fazer, eu vou te dar um copo d'água, irmão, Ele vai fazer assim para você. Assim. Ele não vai fazer isso. Ele vai falar com você, te deu um copo d'água, você pode ter certeza que Ele te deu. Agora, existe, às vezes, tempo entre o que Deus disse e a manifestação do que Ele disse. Nem sempre é imediato. Jesus, Ele tinha um grau de maturidade onde as coisas aconteciam instantaneamente. E não importa se a pessoa estava perto ou estava longe, Ele falava, a coisa cumpria na hora. Agora, nós recebemos dele o Espírito e a palavra para andar na mesma dimensão. Só que o que nos falta hoje é comunhão com Jesus. Nós estamos muito mais preocupados em fazer coisas, com os cuidados deste mundo, em trabalhar para Deus, em ser famosos, em isso e aquilo. Mas nós não estamos cuidando da nossa comunhão. E por causa disso, nós não conhecemos. E porque nós não conhecemos, nós não recebemos a vida que só Ele pode dar. A igreja, Jesus falava assim, João 17, verso 3, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, teu Filho, foi criado. Então conhecer Jesus é vida para o seu coração, é vida para o seu espírito. Então como você conhece Ele? Não é só lendo, é orando, jejuando, praticando os mandamentos de Deus. Isso vai gerar em você o quê? Condição de receber o que é espiritual. Está claro por enquanto? Então vamos continuar aqui. Volta lá para Tiago, capítulo 6. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Tiago, capítulo 6. 3, perdão. Falei errado. Tiago, capítulo 3, versículo 6 de novo. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas para o inferno. Então significa que a própria língua, ela recebe o seu juízo. O que você fala vai voltar-se contra você. Hoje você está falando, está queimando alguém, amanhã o negócio vai voltar contra. Basicamente falando, o que você falar vai voltar. Isso no nível mais baixo de interpretação. Mas olha o verso 7. Pois toda espécie de feras, aves, répteis, seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos aos homens, feita a semelhança de Deus. De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então olha só. Quando eu fico dividido, eu falo bem de uns e mal de outros, eu estou nesse conflito. Porque não é porque você não concorda, ou não é porque você não aprova, que Deus deixou de amar aquela pessoa. Que Deus reduziu o interesse dele. Hoje, a igreja, quando eu digo igreja, eu falo como um todo, né? A igreja, ela tem uma preocupação muito mais com o exterior. Nós, infelizmente, temos visto muitos irmãos pastores cometendo suicídio. Por quê? As aparências são maiores do que a estrutura emocional. O homem não tem condição de esperar, ele não espera Deus trabalhar, enchê-lo, transformá-lo, prepará-lo para o fundamento da grandeza. O cara quer crescer antes. O que acontece? Cresce, não tem estrutura. Aí não quer confessar o problema dele, porque ele vai achar que vão pensar mal dele.
O que acontece? O diabo vem, joga minha obra na cabeça dele e o cara se mata. Então a gente vê que dinheiro não traz felicidade. Tem um monte de rico aí fora cometendo suicídio também, mesma coisa, depressão, triste. Então, as coisas dessa terra, elas não são para nós nos saciarmos. Elas são para que nós tenhamos deleite. O que é isso? É quando eu posso, através da alegria que Deus me deu, compartilhar das coisas sem ser dominado por elas. Aquilo que eu não domino vai me dominar. Se eu vivo em função do meu trabalho, o meu trabalho é o meu Senhor. Se eu vivo em função do meu relacionamento é o meu Senhor. Se eu vivo em função do meu filho, da minha namorada, do meu cachorro, do meu ministério, o que for, isso é o meu Senhor. É Ele que está determinando os meus passos. Então isso é o que Deus chama de idolatria. Por mais que eu não queira assumir, é isso que me atrapalha com Deus. Então o que Deus me chama? Ele me chama ao arrependimento primeiro e entregar. O que é eu entregar as coisas nas mãos de Deus? É deixar Ele fazer do jeito dele. Tem coisas que é só Ele que pode resolver. E tem coisas que, se não custar agora, vão custar depois. O meu adiamento traz juros. Então, cada um de nós, quando a palavra é falada, Deus parece que levanta um espelho na nossa frente e a gente enxerga a nossa vida. A palavra tem esse poder. E você vê que aqui não tem ninguém jogando indireto. Aqui nós somos só a palavra. E é isso que Deus quer te mostrar para que você possa se movimentar. Isso que você viu é o que Deus tem na sua vida. Para agora. Olha só, verso 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feita a imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira frutos? Tampouco fonte de água salgada pode produzir água doce. Então veja que nós precisamos tomar uma decisão. O que nós somos? Que tipo de fonte nós somos? Não tem como ser direita e esquerda. Isso é centro. Se você ficar com os dois, você está no centro. Ou você é direita, ou você é esquerda. Ou você é água doce, ou você é água salgada. Qual é a fonte que você tem? João capítulo 7, verso 30. Vamos comigo lá. João capítulo 7, versículo 38. E 39, olha lá. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então olha que interessante. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, aqui está falando de fonte em Tiago. Então você está falando de uma fonte, é porque ele quer jorrar o quê? A fonte, ela gera o quê? Rios, lagos. Ela gera o quê? Uma quantidade de água grande. Você vê, é uma fontinha que sai um pouquinho de água. E ela vai enchendo, até que aquele negócio fica grande. O que eu quero dizer aqui? Que o que Deus tem para nós é algo fixo. É um rio de águas vivas. É um rio de águas doces. É um rio de águas que curam. Então, o que eu falo vai liberar do Espírito que eu tenho. Se aqui, quem crê em mim conforme diz a Escritura, do seu interior foi um rio de águas vivas, fala do Espírito de Deus, significa que quando eu não falo pelo Espírito, eu libero outro Espírito para a igreja, ou para a pessoa que me ouve. Vocês estão entendendo? Uma pessoa não convertida em cima de um altar, pegando a palavra, é um perigo, porque ela vai liberar o Espírito que há nela. Ah, mas é a bênção, a palavra de Deus usa, mas não quer dizer que Deus aprovou. Nem todo que me disse Senhor, será o quê? Exatamente. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então a ideia de Deus é que nós devemos nos converter e o quê? Frutificar. No próprio Evangelho de João, se avançar comigo, João capítulo 15, e nós já estamos caminhando para o fim. João capítulo 15, verso 7, diz para nós o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto,
assim vos tornareis meus discípulos. Então olha que interessante, permanecer na palavra e a palavra permanecer em você. O que é isso? Você ouviu algo que Deus te deu, você aprendeu, Deus falou contigo. Agora você vai ficar com aquela palavra, aconteça o que acontecer. Deus disse que você é curado. Você está espirrando, você continua sendo curado. Você está tossindo, você continua sendo curado. Mas pastor, eu não posso tomar um remédio? Claro, pode. Você vai cuidar do seu corpo, mas você é curado. Agora, entre o crer que é e o corpo receber, envolve uma convicção. A fé é o fundamento e uma convicção. Se não tem convicção, não tem transmissão. Estão entendendo o que eu estou falando? Então a vida do Espírito vem para quem tem convicção de que é curado. Quem não tem, precisa se cuidar conforme Deus provê no mundo, que são os remédios. Vocês estão entendendo o raciocínio? Beleza. Então, qual é a vontade de Deus? 15:7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então veja, todo mundo que é nossa, vamos dar uma glória a Deus aqui. As pessoas acham que é dar glória a Deus. Glória a Deus não é só isso. Isso é. Mas a glória que você traz para Deus é o fruto. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis fruto, muito fruto. Quais são os frutos? Amor, paz, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio, paz, bondade, fidelidade. Isso é o fruto que Deus quer ver em nós. Isso é quem achou o reino de Deus aqui. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria é um gominho da mexerica do fruto. Então, o fruto precisa aparecer no meu caráter. Porque eu vou agir conforme eu quero, mas eu vou reagir conforme eu sou. Eu vou repetir. Eu vou agir conforme eu quero. Por quê? Porque eu penso para fazer as coisas. Agora, quando alguma coisa sai do meu pensamento, aquela reação minha vai mostrar o que tem aqui dentro. A minha reação mostra mais sobre mim do que as minhas ações. Quando Jesus estava sendo crucificado, humilhado, o que ele fez? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nem falava com a galera, ele falava com o Pai, o negócio dele era com Deus. Você vê que ele não estava pensando nas pessoas na hora de comunicar-se, ele pensava no Pai. Pai, perdoa-os. Está todo mundo humilhando, ele já falou com o Pai. Então Jesus, a primeira pessoa que ele se dirigiu no começo do problema foi o Pai. Então eu não tenho que ficar esperando que as pessoas mudem, que as pessoas se resolvam, que as pessoas aconteçam, etc, etc. Eu tenho que ir para o Pai. O meu interesse é o Pai, é Jesus. E aí sim, eu vou me guardar e fazer o que Deus me orienta. Se Deus não orientou nada, eu continuo. Se eu me precipitar, eu corro o risco de não alcançar o que eu queria e sair pior do que eu esperava. Mas e agora o que eu faço? Ora, ele tem as respostas. Nós não temos esse conhecimento, porque todo conhecimento que nós temos nos levou onde estamos hoje. Então tudo que nós fizemos, segundo o que a gente achou, nos trouxe aqui. Então veja, nós precisamos aprender mais, porque nós queremos chegar mais longe. Então eles têm a fonte de sabedoria, ele tem as palavras de vida eterna, ele tem o conselho perfeito. Amém por enquanto? Então nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E o que acontece se nós damos fruto? O final do verso 7 é o quê? Pedireis o que quiseres, vos será feito. Deus não quer te negar as coisas, mas Deus quer ver o fruto de quem conhece ao Senhor. Então eu preciso expressar esse fruto. Eu preciso, através do quê? Da minha comunhão com Deus, da meditação na palavra, do jejum, das práticas espirituais, da obediência a Deus, caminhar em direção a Ele, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos são os vossos pensamentos, porque assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, na verdade os céus são mais altos que a terra, são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, para eu fechar, nós vamos fechar lá em Tiago, capítulo 3, de novo, verso 13, até o verso 18, e nós vamos encerrar aqui. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13. Estão comigo? Quem entre vós é sábio
e inteligente. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Então olha que interessante. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria. O que é mansidão? É um fruto. É um fruto do Espírito. Depois você pode olhar em Gálatas lá. De sabedoria, mediante condigno proceder. Ou seja, a mansidão, ela tem ações correspondentes. Não, pastor, eu sou manso, mas na hora que alguém te ofende, você está xingando o cara. Está lá, não, deixa eu pegar o fulano que ele vai ver o que eu vou fazer. Olha aí, não. Que mansidão que é essa? Não tem. Então, a mansidão é o que Deus chama de fruto. Olha só o verso 14. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, perdão de novo, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então veja que a chave da sabedoria está no coração. Se tem inveja amargurada, se tem sentimento faccioso, ou seja, as coisas que aparentam aí fora, aquilo que nós fazemos, não revela o que está oculto. Aí ele está dizendo para que cada um veja o que tem no coração e assim não minta a si mesmo. Você precisa o quê? Se converter. Se o seu coração está com esse tipo de sabedoria terrena, animal e demoníaca, que vem de amargura, dessas coisas todas que ele está citando aqui, é sinal de que falta conversão, arrependimento. Eu preciso deixar Deus mover a minha mente. E isso só vem através de relacionamento, comunhão. Amém, igreja? Por enquanto? Amém. Verso 15. Esta não é essa. Não, verso 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos. Olha aí. Imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Olha que coisa interessante. A sabedoria lá do alto, ela é o que? Pura. O que é pureza? A pureza é o que? Pensa, vamos pensar um pouco no que eu falar. Pureza, irmãos. Você sabe que às vezes você chega em alguns lugares, as pessoas conversam de vários assuntos que às vezes nós estamos acostumados, mas há coisas que nos deixam desconfortáveis por causa do que Jesus já gerou em nós. A pureza fala quanto ao que você fala, quanto ao que você faz, quanto ao que você se expõe. A pureza fala de algo dentro do seu coração que faz você ver as pessoas com amor. Você vai olhar para ela, você vai pensar que aquela pessoa ela é sua inimiga. Aquela pessoa ela precisa mais de amor que você. A pureza faz você se colocar do lado da pessoa. Porque você não vai olhar o mal nela, você foi curado. Você vai olhar o quê? Que ela precisa de algo que você também tem. Que você viu. Só vê quem tem para dar. Quem não tem, vai brigar. Quem não tem, vai dar choque lá. Agora quem tem vai perceber o que acontece. Não há briga quando dois não discutem. Então continua comigo aqui, ó. 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos. O que é misericórdia? Vocês lembram? Misericórdia é Deus não nos dar o que merecemos. Graça é Deus não nos dar, misericórdia é Deus não nos dar o que merecemos. Graça é Deus nos dar o que não merecemos. Quer que eu repita? Sim. Misericórdia é Deus não nos dar o que merecemos. O que nós merecemos? De fé. A distância dele, por exemplo. Agora, graça é Deus não nos dar o que merecemos. Na verdade, é Deus dar o que nós não merecemos. Que é o quê? É o amor, a saúde, a vida, as bênçãos, a salvação, etc, etc, etc. Ficou claro que é preciso de novo, porque eu acho que eu falei alguma coisa aqui. Foi? Bom? Então, olha só. É pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Imparcial, sem fingimento. O que é isso? Tem gente que tende para o lado da preferência emocional. Eu gosto mais da Grazi do que da Índia. Então eu vou chegar, quando eu tiver uma briga entre elas, vou me inclinar para um lado, que é a Grazi. Quando, na verdade, a Índia, por exemplo, tem razão. Então vamos resolver os conflitos, colocar as duas lá para você está certo, você se arrepende.
Então é aquela pessoa que vai fazer pela justiça, ou seja, pela verdade, pelo que é certo, e não pelo medo da reprovação do outro. O ser imparcial, sabe aquelas coisas que às vezes, eu não vou fazer isso porque o outro vai pensar de mim, eu não vou fazer aquilo porque senão vai queimar o meu filho. Essas coisas que você pensa, significa que o seu coração está preso à opinião das pessoas. Isso faz de você o quê? Um refém. Isso não é culpa do outro, é culpa sua. Você agora tem que vencer isso. E você só vai vencer isso buscando Deus e se posicionando. Fala, cansei disso. Eu vou me posicionar agora e vou pagar a fatura. Porque as nossas escolhas, nós temos duas escolhas. Ou nós pagamos para melhorar, ou nós pagamos porque perdemos. Vou repetir. Ou você paga para melhorar, ou você paga porque perdeu. O que é isso? Tem coisas que é melhor você renunciar. Você está vendo que você está tendo um problema financeiro na área tal. Você está investindo 5 mil e está pagando 7 no investimento seu. O que você vai fazer? Não, vou continuar com o dinheiro ali? Não, você vai parar. Antes que você perca mais. Se você continuar pondo, você vai perder. Agora, se você procura de outra forma esperar a coisa acontecer, eu vou esperar um pouquinho. Se você tira, na verdade, o seu investimento, o que você faz? Parou mesmo. Então você pode perder tudo, ou você pode perder um pouco, mas se livrou do problema. Vocês entenderam? Não entendeu? Não, entendi. Entendeu? Mas assim, é só para ficar um exemplo fácil de compreender, tá? Então, ora, é em paz que se semeia. Então veja, o fruto não é semeado de qualquer forma. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz. E alegria no Espírito Santo. Se o reino de Deus ainda não está claro para mim aqui dentro, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, eu não tenho como semear paz. Por quê? Porque quando as coisas fugirem do controle, eu não tenho o fruto para poder transmitir a vida do Espírito. Eu vou ter o quê? Somente a minha adrenalina emocional. Eu vou ficar pilhado naquele problema. Já viu que tem lugar que você vai, o ambiente está pesado, está gente discutindo, você fala, nossa, aquilo parece que até pega você. O ambiente é pesado, aquilo carrega você. Já percebeu? Você vai num lugar, você sente alguma pessoa brigando na sua frente, você fica super desconfortável, você não tem como sair. Aquilo pilha. É mais ou menos no sentido assim. Então Deus nos quer o quê? Como pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que têm fome de justiça. Jesus está falando vários. Então, para nós, o que o Senhor quer nos ensinar e fecharmos aqui é cuidado com o que você fala, porque o que você fala vai levar você aonde você está falando. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque essa noite o Senhor falou conosco. Obrigado pelas suas palavras de vida eterna. Obrigado por cada irmão que está aqui. Eu quero pedir a tua bênção para aqueles que também não vieram. Que o Senhor venha a confirmar essa palavra nos nossos corações. Que o Senhor venha abençoar cada vida que aqui está presente, as famílias que nós apresentamos aqui. Que o Senhor venha a fazer com que essa semente frutifique a 30, 60 e a 100 por um. E eu quero pedir a bênção do Senhor para que meus irmãos, quando forem embora, possam chegar em segurança na sua casa e que possam ter paz e um encontro genuíno contigo cada dia mais intensamente em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí. Eu tive que falar uma coisa.